Bem-vindo ao canal Superação Vital e nesse vídeo, Corpo São, Mente Sã. Em desenvolvimento pessoal, há aquelas pessoas que acreditam que a melhor maneira de buscar o desenvolvimento é a partir do desenvolvimento intelectual, seja nas áreas de ciência, como filosofia, ciências empíricas, filosofia, história, geografia, ou ciências exatas, matemática, engenharia, informática, dentro também do, do campo dogmático religioso, aqueles que acreditam que a melhor maneira de buscar o desenvolvimento está dentro de uma determinada crença e que ela preestabelece toda a verdade universal e que, seguindo determinada doutrina ou crença, tão somente é a melhor maneira de buscar o desenvolvimento pessoal. E outros que acreditam que o desenvolvimento pessoal consiste tão somente em buscar a evolução corporal e física e acabam dedicando o tempo tão somente para determinados tipos de modalidade, seja musculação, boxe, tênis, futebol, e acabam buscando a evolução física através dos esportes. Se poderia dizer bom, que esse tipo de divisão não é bem assim, que a grande maioria das pessoas buscam conciliar tanto o desenvolvimento físico como o desenvolvimento corporal. O fato da pessoa ser adepta de um determinado campo filosófico não significa que a pessoa não pratique um treino de musculação, um treino de corrida, um treino de boxe, ou o fato da pessoa ser religiosa não implica que a pessoa não pratique também uma determinada modalidade de esporte. Mas eu acredito que há uma problemática aí causada pelo próprio ser humano que consiste na, na capacidade que as pessoas têm de se rotularem e se dividirem em grupos. Uma grande parte das pessoas acabam se dividindo em grupos de intelectuais, cultos, coaches, nerds e e esses tipos de grupos intelectuais, cultos, nerds, religiosos, seja aqueles que se vestem independente do tipo de crença, que acabam se vestindo de uma maneira, de uma vestimenta mais a caráter, mais litúrgica, seja independente da área, ah, de, seja independente da área religiosa. Um exemplo, a pessoa é Hare Krishna e ela não limita tão somente a crença dela, a parte intelectual e lê os livros com a história de Krishna, mas ela também se veste totalmente como Hare Krishna, não é? Ou na minha religião, que é o judaísmo, a pessoa ela não somente acredita em Deus, Hashem, mas ela não somente estuda o judaísmo, como ela também ela se veste se veste de uma maneira litúrgica, ou se veste de uma maneira caracterizada como um religioso. No cristianismo poderia ser a pessoa, ela não é um padre, mas ela a pessoa sai vestida como monge, sabe? Eu já vi pessoas assim, mais religiosas, que se vestem de uma maneira mais a caráter, mais litúrgico. Então,
Há muitas pessoas que acabam se rotulando nos mais variados níveis. Então, pessoas que se rotulam de maneira intelectual, como cultos, há pessoas que entendem o desenvolvimento físico como uma aberração. Se vai fazer musculação ou praticar uma determinada atividade, vai acabar parecendo alguém brutalizado. Então, acaba meio que repudiando a área do desenvolvimento físico. E a mesma coisa na área do desenvolvimento físico, né? Grupos de marombeiros que acabam se rotulando como uma determinada casta superior e acabam evitando até mesmo buscar o aprimoramento de conhecimentos em educação física, que é a área deles, e buscando já conhecimentos aí prontinhos, dietas já padronizadas, né, de academia, ou buscando informações entre colegas e não e repudiando o desenvolvimento intelectual. Na área intelectual da religião, aquelas pessoas então que acreditam enfim, que acreditam que conforme conforme as suas escrituras, todo todo nível de desenvolvimento já já está contido nas escrituras em que acredita. Então não é necessário buscar qualquer outra forma de desenvolvimento, senão o aprimoramento nos conhecimentos dogmáticos da sua área religiosa. Então, nesse vídeo aqui, eu vou deixar o que eu acredito, a minha opinião, que nenhum, que primeiramente, que eu acredito que, independentemente dos nossos princípios, convicções, dogmas e crenças, nós não devemos nos rotular e limitar o nosso nível de desenvolvimento intelectual e físico. Isso quer dizer, eu como judeu, acredito que não vai me tornar menos judeu buscar conhecimento em outras áreas, como a área da filosofia, a área da história, a área da medicina. Muito antes pelo contrário. Eu acredito que todo nível de conhecimento, quanto mais adquirimos conhecimento, mais desenvolvido nós tornamos, mais isso agrega valor mais isso nos agrega valor. Então, quanto mais conhecimento e até mesmo conhecimento em outras religiões, eu acho que a pessoa que confia na sua crença, estudando outros níveis de conhecimento, seja outros níveis de conhecimento, conhecimentos intelectuais e religiosos também, não vão alterar sua crença se você já tem uma fé consolidada e fortalecida, né? Ou seja, se você se garante na sua crença. E eu acredito também que uma que uma coisa que atrapalha a evolução do ser humano são os rótulos, porque todo ser humano, independente da convicção, crença ou dogma, todo ser humano é igual. Todo ser humano é provido de carne, osso, o sistema biológico é o mesmo. Então, até mesmo para aquele grupo de pessoas que, como diz o Pondé, se consideram inteligentinhos, eu acredito que a coisa mais burra que o ser humano pode fazer é rotular aos demais como rotular a si mesmo, como rotular a si próprio, ou
mais burro ainda, se limitar por causa de um determinado rótulo que atribui a si próprio. Ah, eu não vou praticar academia, musculação ou uma determinada arte marcial porque faço parte de um grupo de pessoas que são intelectuais, inteligentinhas, que são ali, que possuem um alto nível de conhecimento filosófico. Então, eu vou me sentir excluído desse grupo. Ou eu sou um adepto de uma religião e vou deixar de buscar outros conhecimentos ou de outros conhecimentos do campo intelectual e físico, porque vou me sentir como se eu estivesse transgredindo algo, como se eu estivesse transgredindo a minha crença. Então, eu acredito que todo todo tipo de limitação não, não é algo positivo. Eu acredito que quanto mais a pessoa buscar adquirir conhecimentos dentro do seu espaço de tempos e metas pessoais, isso sempre vai agregar, isso sempre vai agregar evolução à pessoa, sempre vai vir pro bem. Então, se a pessoa tem, por exemplo, tem como meta passar em um concurso público e algo que exige se dedicar a estudar 5 10 horas por dia, essa pessoa pode conciliar um espaço nesse tempo para praticar exercícios ou mesmo para buscar conhecimento que seja em uma área diferente, por exemplo, reservar um espaço de tempo para estudar biologia. Isso, isso sempre vai ajudar, isso sempre vai ajudar a pessoa, né, a adquirir novos conhecimentos e adquirir conhecimentos nos mais variados níveis de área, né? Porque todo conhecimento, embora não pareça importante no momento que a gente está lendo ou no momento que a gente está praticando um treinamento físico, pode não parecer tão importante uma leitura que eu esteja fazendo na área da medicina ou um treinamento que eu esteja fazendo, seja na área da musculação, calistenia, uma modalidade aí, um treinamento de boxe, pode não parecer algo importante em princípio. Porém, todo conhecimento, todo nível de conhecimento, ele, ele pode ser bastante importante em um determinado momento da nossa vida. Algo que eu estudo sobre primeiros socorros, mesmo não sendo da área médica, mas um estudo que eu fiz sobre primeiros socorros pode servir para frente para salvar a vida de uma pessoa em uma determinada ocorrência. De repente, para fazer uma massagem cardíaca, eu estudei sobre isso, então, e casualmente uma pessoa pode estar nessa ocorrência e a gente não sabe o que eu estou estudando hoje pode servir para o dia de amanhã. E na área do desenvolvimento do desenvolvimento físico, tudo aquilo que eu treinei me exercitando ou em corrida ou em musculação pode servir para uma determinada situação de emergência, como eu me perder, ou pode ser a pessoa se perdeu na cidade, precisa caminhar longas horas. Então o exercício físico ele pode ajudar bastante nisso. Buscar o conhecimento em artes marciais, eu acho algo junto com as demais áreas de conhecimento intelectuais. Esse conhecimento em artes marciais ele é um conhecimento tanto físico como intelectual. E eu acho indispensável a todo ser humano possuir conhecimento em artes marciais, porque
porque nunca se sabe algum tipo de situação que a pessoa possa enfrentar, que buscar, que ter esse conhecimento pode ser importante tanto para salvar a si mesmo, como também para salvar outra pessoa em uma determinada situação, que se tu não tivesse esse conhecimento, tu simplesmente não teria como se defender em uma determinada ocorrência. Quanto ao conhecimento intelectual voltado à área da dogmática, à área da religião, eu acho muito importante a pessoa também possuir fé, ter fé no Criador, independente da sua crença, porque em algum momento da sua vida a pessoa necessita manter a calma em uma situação de extrema tensão em que a vida da pessoa pode estar em risco e que manter a calma é muito importante. E se a pessoa possui uma determinada crença, isso pode fazer com que a pessoa se acalme. E a pessoa se acalmando em uma situação de emergência pode não apenas salvar sua vida, como a vida de outras pessoas. A situação de fazer uma massagem cardíaca. Se eu tenho fé no Criador e peço para que Ele me oriente nessa situação, eu posso manter a calma necessária para fazer o procedimento, criar maior confiança e salvar a vida da outra pessoa. Então, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, porque a memória do meu celular aqui está acabando, então chegando no tempo limite. Espero que a ideia tenha ficado clara, né? Podido passar com clareza a intenção aqui, né, de falar sobre cada área do conhecimento. E qualquer coisa, sugestões, críticas, complementos, fique à vontade na aba de comentários. Esse é o canal Superação Vital. Valeu!